Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de português, tá? A gente vai trabalhar as páginas 38 a 47, tá bom? Antes de começar, eu já quero pedir desculpa para vocês se tiver muito barulho, porque o prédio está em obra e toda hora tem um barulho de alguma coisa, de alguém gritando, então já sabe, tá? A gente vai seguir, a gente escuta o barulho e segue, tá bom? A gente vai falar hoje sobre os adjetivos. Abre seu livro, coloca a data de hoje. Ah, outra coisa, enquanto você tá pegando seu livro aí, deixa eu falar pra vocês. Meu notebook sobreviveu, tá? Sobreviveu à queda de água da sonoplastia da telenovela, tá? Sobreviveu e tá funcionando, graças a Deus, tá bom? Estamos numa semana de atividades, né? Onde vocês estão fazendo os trabalhos e mandando, tá? Vocês vão ter até o dia 7 para entregar. Não tá difícil, tenta fazer no dia mesmo do trabalho que tá marcado, que aí vocês vão ficando livres, né? Faz, manda, tá bom? Faz com calma, preenche no caderno, se tiver alguma dúvida, tiver que usar um rascunho, tá bom? Então vamos lá? Já pegaram o livro, o lápis, colocaram a data? Vamos lá, adjetivos. Leia abaixo um folder que apresenta o mapa de uma trilha. O que é um folder? Folder é uma folhinha com informações de uma determinada coisa, de um determinado local, por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, um hotel fazenda, tá? Quando a gente vê aqueles panfletinhos na rua que as pessoas dão, aquilo é um folder, tá? É uma folhinha explicativa sobre alguma coisa que quer ser vendido, que quer que a outra pessoa compre, use, tá bom? Então vamos ver esse folder aí. Trilha ecológica da Cachoeira de Chucuru. Veja o mapa da trilha e o que você poderá encontrar durante o passeio. Então provavelmente alguém estava fazendo um passeio e aí você ganha um folder, uma folhinha onde tem tipo a rota desse passeio. Quem já foi em algum passeio, quem já foi para um hotel fazenda, quem já visitou algum hotel ou foi para outro estado, outra cidade, provavelmente ganhou um folder assim, que tem os locais onde a gente pode encontrar os pontos turísticos, por exemplo, daquele local, tá? Que a gente passeou, que a gente está viajando, conhecendo. Aí nós temos o início, nós temos umas letras e a gente tem embaixo uma legenda. Isso aqui é uma legenda, certo? Essa legenda, ela vai explicar o que tem em cada letrinha dessa aqui, tá bom? Então, por exemplo, na letra A é a Casa Amarela de Informações, as capivaras preguiçosas, os tucanos de pico colorido, árvores com frutas saborosas, coatis engraçados, mirante da árvore mais alta e rio gelado. Então, é como se fosse uma rota do passeio, onde você começa e onde você termina o teu passeio, tá? Então, vamos lá, página 39. Qual é o nome da cachoeira que aparece no final da trilha, tá? Então, no final da trilha a gente tem uma cachoeira, e é a Cachoeira do Chucuru. É até o nome que tá aqui, ó, tá? Cachoeira do Chucuru. Pessoal, me perdoa, eu tô um pouco resfriada. Essa semana eu não fiquei muito bem. Mas tá passando, tá? Então se eu ficar lá, não se funga é por causa disso, tá bom? Porque eu não tô muito bem de saúde. Mas vamos seguir, tá? Só pra vocês entenderem se a tia Cris, porque eu não tô muito bem, tá bom? Vamos lá. O que mais chamou a sua atenção na trilha apresentada no folder? Por quê? O que tem de diferente aí? Eu vou falar com vocês, né? Que eu achei legal, que é uma área grande verde, né? E eu achei legal também a letra F, aonde tem aí a árvore, o mirante da árvore mais alta. Deve ser interessante subir numa árvore alta, né, pra gente poder ver a paisagem, muito legal, eu achei bem interessante. E aí no número 2 a gente já vai começar a fazer. Dá o pause, tenta fazer o número 2, tá bom? E só o número 2 e o número 3. Façam aí. Vamos lá? Assinale com o X a alternativa correta referente às características do folder. É um folheto informativo impresso em apenas uma folha e com mais ou duas dobraduras, composto geralmente de imagens e texto escrito, ou é um texto que o autor escreve sobre as próprias emoções, sensações, segredos, acontecimentos e pensamentos? É a primeira, né? Então a gente vai marcar a primeira. Depois está pedindo para marcar a imagem, a descrição. Então, a casa amarela, vai botar no amarelo.
A capivara, preguiçosa. A cachoeira, o rio, na verdade, gelado. E aqui são os coatis engraçados, certo? Coatis engraçados. Vou botar aqui para vocês verem, tá bom? Continuando, a gente vai falar sobre adjetivo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é adjetivo, né? Eu vou ler e vou explicar para vocês que não é difícil, a gente só precisa prestar bastante atenção. Então, vamos lá. O adjetivo é a palavra utilizada para caracterizar pessoas, animais, objetos, alimentos, entre outras coisas. A gente geralmente ouve que adjetivo é quando a gente dá qualidade a alguma coisa. Quando a gente ouve a palavra qualidade, a gente acredita que a palavra qualidade significa só coisas boas, né? Quais são as minhas qualidades, né? Qualidade pode estar se referindo a coisas boas ou coisas ruins, tá? De determinada pessoa, animal, ou objeto, ou comida, tá? Tudo aquilo que a gente fala do objeto, da pessoa, é um adjetivo. E aí, quando a gente para pensar que objetos, pessoas, animais são substantivos, lembra que lá no início do ano a gente falou sobre substantivo? Que o substantivo é quando a gente nomeia alguma coisa, quando a gente fala o nome de alguma coisa, por exemplo, se é um menino, se é uma menina, se é um animal, se é um objeto, qual é esse objeto? Esse é um substantivo. Quando a gente fala uma qualidade, e aí eu já expliquei, pode ser algo bom ou ruim, né, desse substantivo, dessa pessoa, desse animal, essa qualidade é um adjetivo. Então, por exemplo, se eu falo, a bola é bonita. A bola é o substantivo, é o objeto, certo? Ela é bonita. Bonita é o que eu estou falando da bola. Então, bonita vai ser o adjetivo. Vamos colocar uma frase aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a gata é pequena. Gata é o substantivo, certo? Pequena é o que eu estou falando, é a qualidade que eu estou dando à gata, certo? Então, pequena vai ser o adjetivo. É o que eu estou falando da gata. Eu poderia falar que a gata é feia. Feia é o adjetivo. Eu poderia falar que a gata é branca, que a gata é charmosa, que a gata é grande, que a gata é gorda, que a gata é magra. O que eu estiver falando da gata, que a gata é veloz ou que a gata é lenta, né? Tá sendo um adjetivo, certo? Então, vamos lá. Observem as imagens abaixo, vamos trabalhar para a gente poder entender melhor, porque não é difícil, tá? Por exemplo, se eu falar celular, fale 3 adjetivos do celular. O celular pode ser preto, ele pode ser rápido, ele pode ser grande, pequeno, fino, dê até mais de 3. Então, a qualidade, o adjetivo que eu estou dando para o celular são características dele. Então, são adjetivos, tá bom? Aqui embaixo, nós temos aqui a melancia, o palhaço e o cachorro. E tá pedindo para você escrever 3 adjetivos de acordo com as características desses objetos, tá? Então, vamos lá. Melancia. O que a gente pode falar da melancia, né? Do palhaço, do cachorro. A gente vai escrever um em cada linha. Escrevam aí. Tem que ser características que sejam coerentes a esses objetos que estão aí, tá bom? Então, vamos lá. Melancia. Ela pode ser vermelha, saborosa, deliciosa, grande, redonda, né? São características da melancia. Eu posso falar que a melancia é fina? Não, não é uma característica, um adjetivo que seja pertinente a este objeto. Então, a gente tem que ter coerência. O que é coerência, tia Cris? Coerência é falar algo que realmente tem a ver com aquele objeto, tá bom? Então, vamos procurar usar isso, coerência.
Então, eu posso falar que ela é deliciosa, vermelha, saborosa, grande, suculenta, tá bom? Palhaço, o que a gente pode escrever? Engraçado, sorridente, colorido, tá? Posso falar que ele é magro ou que ele é gordo, porque de repente vai ser a característica do personagem, tá? Posso depender, esse daí não é careca, mas eu posso falar que ele é cabeludo, tá? Então, isso são características do palhaço que está aí, ok? Nesse caso desse palhaço, eu não posso falar que ele é careca, porque ele tá com uma peruca amarela, então ele tá cabeludo, ok? Vamos lá, a gente tem um cachorro, eu posso falar que ele é bonito, dócil, simpático, ou eu posso falar que ele é veloz, ou que ele é lento, ou que ele é comilão. Tudo isso que eu tô falando do cachorro é um adjetivo, ok? Se tiver dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar e na sexta-feira vocês podem perguntar na aula, tá bom? Vamos lá, corrigiu? Eu vou colocar aqui, ó, pra quem não pegou, tá? Mas eu acho que todo mundo pegou, certo? Continuando. Lê as frases a seguir e pinte as palavras de acordo com a legenda. Então, tudo que for substantivo, a gente vai pintar de amarelo. Tudo que for adjetivo, eu vou pintar de verde. Então, vamos lá. Pega o lápis amarelo, pega o lápis verde. Vai pintando. Lembrando que substantivo é quando a gente está dando um nome de alguma coisa. E quando a gente fala dessa coisa, é o adjetivo. Dá uma qualidade para esse objeto, para esse animal, né? Para essa pessoa, vai ser o adjetivo, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar? Vamos ver. Pinta, dá o pause, acaba de pintar e vamos corrigir. Então, vamos lá. De amarelo, que são os substantivos, nós pintamos menino, moletom, Suzana, professora e alunos. Esse nós pintamos de amarelo, ok? E de verde, que são os adjetivos, nós pintamos macio, ruiva, alta, legal e educados. Eu vou botar aqui que eu pintei para você ver se vocês pintaram iguais, tá bom? Com as mesmas cores. Se você pintou algum errado, não precisa apagar, faz um tracinho e escreve a cor correta, tá bom? Vamos lá, leia o texto a seguir. Sonhei com um robô muito estranho essa noite. Ele tinha uma cabeça gigante e um corpo fininho, um braço comprido e outro curtinho, e as pernas grossas e coloridas. A barriga era bem verdinha, lembrava um gramado, dava até para plantar uma florzinha. Os pés dele eram peludos, fofinhos e pareciam bem quentinhos. No começo do sonho, eu fiquei assustado e depois percebi que ele era um robô desengonçado e também engraçado. O que está pedindo? Para você sublinhar os adjetivos que estão caracterizando o robô e as partes dele. Ou seja, quais são as características desse robô? São os adjetivos. Então, a gente vai fazer uma linha, sublinhar. Sublinhar é isso aqui, ó. Passar uma linha embaixo. Vamos lá, vocês podem marcar, dar o pause. Agora a gente vai corrigir, tá bom? Então, a gente vai marcar. Vou na linha, tá? Então, vou falar desde a primeira palavra. Então, a gente vai marcar estranho, gigante, tudo isso é como o robô era. Fininho, comprido, curtinho. As pernas dele, né? Eram grossas, coloridas. A barriga dele era verdinha. Os pés dele eram peludos, fofinhos e quentinhos, tá? E depois percebeu que ele era como desengonçado e engraçado. Então, a gente vai sublinhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 13 palavras que a gente vai sublinhar. Estranho, gigante, fininho, comprido, curtinho, grossas, coloridas, verdinha, peludos, fofinho, quentinhos, desengonçado e engraçado. Tá bom? Então, vamos lá? Sublinhe no texto, nós já sublinhamos, já repetindo. A palavra assustado está sendo utilizada para caracterizar a pessoa que está contando o sonho ou o robô que apareceu no sonho. Eu fiquei assustado. É o que? A pessoa que está contando o sonho. Vou colocar aqui para vocês corrigirem, conferirem as palavras que vocês marcaram, tá?
Muito bem, página 42. Agora você vai desenhar o robô de acordo com as características. E aí, pessoal, esse desenho é livre, tá? Cada um vai fazer o seu robô bem bonito. No final da atividade, é claro, quando acabar esse vídeo, você já faz o seu robô, deixa ele bem bonito aí, tá bom? Vamos lá. Agora, concordância, substantivo e adjetivo. O que é concordância? Concordância vem da palavra concordar, que tem que ter coerência, que é aquilo que eu falei no início. Quem tem que estar combinando. A gente tem que ouvir e ver que está combinando. Você lembra de plural e do singular? Eu não posso falar que eu comi 2 biscoitos. Ou eu tenho que usar sempre as palavras no singular, então eu vou seguir toda a frase no singular. E se tiver no plural, eu tenho que seguir todo no plural. Vamos prestar atenção? Vamos lá. Monólogo da natureza. Monólogo é quando só uma pessoa está fazendo um discurso ou falando alguma coisa sozinha. Por exemplo, eu nesse momento, agora aqui, estou fazendo um monólogo, né? Porque eu estou falando sozinha. Infelizmente não tenho vocês aqui comigo para responder. Mas vocês podem ir participando aí. Quando tiver dúvida, mandar por e-mail ou agora perguntar nas aulas de sexta-feira. Então, quando eu falo sozinha, eu estou fazendo um monólogo. Posso fazer uma história e fazer um teatro que é um monólogo. É uma pessoa só falando, encenando, contando uma história. Tá bom? Então, vamos lá. Monólogo da natureza. A mãe natureza analisa a condição em que foi criada. Perfeita, bela, autossuficiente, e os danos que foi sofrendo pela interferência do ser humano, muitas vezes causados por sua ganância. Sem forças para lutar, sozinha, vê a educação ambiental como a única solução. Então, apresenta sugestões simples e concretas para a recuperação do meio ambiente. Esse texto foi da Terezinha Cauí de Oliveira, tá? Embaixo do texto sempre tem a referência de onde ele é, quem escreveu, a editora, o livro, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, é sempre a referência de onde a gente tirou. Se vocês, de repente, forem no Google e procurar, de repente, vocês vão achar esse texto, tá bom? Seguindo. Autossuficiente, independente, que consegue atender as próprias necessidades. Ganância, desejo exagerado de ter muitas coisas, sozinho, só para si. Monólogo, ato de falar consigo mesmo, tá? O que as crianças que aparecem na capa do livro estão fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão cuidando da natureza. Então, a gente tem que lembrar, tá, pessoal, de iniciar a frase com letra maiúscula. Então, quando eu for escrever, eu vou escrever assim, ó. Elas estão, com a tio, cuidando da natureza, com Z, tá bom, pessoal? Ponto final. Segue aqui, tá bom? Quando vocês forem fazer, vocês sigam. Isso aqui é o reflexo da janela, pessoal. Não tem como. Espero que vocês consigam enxergar, tá bom? Vamos lá. Seguindo, vamos para a página 44. Em sua opinião, por que é importante cuidar da natureza? Porque nós fazemos parte dela, né? Quando a gente cuida da natureza, a gente está cuidando do ambiente que a gente vive, né? Mesmo que a gente more na cidade, não more num lugar cercado de árvores, a gente tem que cuidar desse meio ambiente, desse ambiente que a gente vive, não jogar lixo no chão, né? Cuidar das plantas, tá? Então, assim, a gente cuida da natureza porque a gente faz parte dela, tá bom? Seguindo. Leia 2 substantivos retirados do texto da página anterior. Então, mãe natureza, sugestões. Contorne no texto os adjetivos que concordam com o substantivo mãe natureza e sublinhe os adjetivos que concordam com os substantivos sugestões. Então, a gente vai voltar lá. Mãe natureza, ela é o quê? Perfeita, bela e autossuficiente. Então, a gente vai circular as palavras perfeita, bela e autossuficiente no texto, tá? Já chego pertinho para vocês verem, conferirem, tá? Então, apresenta sugestões simples e concretas. Então, a gente vai sublinhar simples e concretas. Ó, vou deixar aqui, ó. Então, aqui a gente vai circular o que refere à natureza e sobre as sugestões, como elas devem ser simples e concretas. A gente vai sublinhar
circular, sublinhar, tá bom? Seguindo. Aí nós temos, leia os textos a seguir. O coqueiro de sabido foi se pôr naquela altura, pensando que não sabia quando tem fruta madura. Texto 2. O bairro onde fica a escola era considerado região carente da cidade grande, distante das largas avenidas, dos parques municipais e dos equipamentos públicos mais comuns e básicos. Observe as página 45, seguindo, tá? Observe os pares de palavras retirados do texto das páginas. Coqueiro sabido. O substantivo é coqueiro, sabido é adjetivo, porque o coqueiro é sabido, né? Lembra que a gente falou que o adjetivo é quando a gente fala de substantivo? Fruta madura. Fruta é o substantivo, madura é o adjetivo, tá? Cidade grande. Cidade é o substantivo, grande é o adjetivo. Largas avenidas. Adjetivo é largas, substantivo avenidas. Vocês perceberam que quando está no plural o substantivo, o adjetivo e o substantivo ficam também no plural? Ó, coqueiro sabido, fruta madura, cidade grande, largas avenidas, tá? Agora assinale com X a alternativa correta em relação à concordância dessas palavras. Os adjetivos do texto 1 e 2 estão concordando com gênero e número substantivos. Os adjetivos do texto 1 e 2 não se modificam para concordar com o substantivo nem em gênero nem em número. Vamos lá, gênero, vamos lembrar. Gênero é quando a palavra está no masculino ou feminino, tá? Então eu não posso falar que o maçã é gostoso. É a maçã, tá? Então eu tenho que concordar o gênero, tá? Se a palavra está no feminino, a gente tem que seguir essa linha e colocar as outras, o adjetivo no feminino, tá? Por exemplo, maçã gostosa, tá? Pera saborosa. Agora deixa eu ver um outro. Bolo, o bolo, é masculino, gostoso. Eu não posso falar que é bolo, gostosa. Isso é concordar o gênero. Concordar em número é plural e singular. Quantidade, número lembra quantidade, né? Então, se for as maçãs gostosas, os bolos gostosos, tá bom? Tá? Então, presta bem atenção pra gente, na hora que for escrever uma frase, preste atenção nisso. Parece que é uma bobagem, né? Poxa, tia, mas não é difícil. Mas a gente tem que prestar atenção. Porque, por exemplo, no trabalho ou na prova, a gente pode colocar algo que esteja errado para você marcar a frase errada. Então, você tem que ficar ligado para se tiver alguma coisa errada na concordância, você marcar a frase errada. Entendeu? Por isso tem que ficar esperto. Não é difícil, mas a gente tem que ficar esperto, tá bom? Então, a gente vai marcar a primeira, tá? Os adjetivos no texto 1 e 2 estão concordando com o gênero e número do substantivo. O segundo está errado. Então, a gente só vai marcar o primeiro aqui, tá bom? Seguindo, o adjetivo concorda com o gênero, que é masculino ou feminino, e com o número, se é singular ou plural. O substantivo, como em fruta madura e largas avenidas, tá bom? Agora, na 46 e na 47, a gente tem atividades. Dá o pause, faz as atividades e agora eu vou corrigir, tá bom? Eu preciso que vocês deem um pause, tá bom? Eu vou falar, fazer a correção e depois eu viro para vocês conferirem. Então, vai ficar assim, número 1. Complete o texto a seguir com adjetivo e seguindo o que está apresentado na imagem. Então, a gente tem que olhar para a imagem para poder responder se está perto, se está longe, se é marrom, se é bela, se é lisinha. Vamos lá. A fazenda do meu tio fica num lugar bem... Aí pode ser distante, bonito, legal. Não precisa ficar a mesma coisa, tá? Porque aí você vai olhar esse lugar. Esse lugar é como? É bonito? É maravilhoso? É colorido, tá? Tudo isso vai encaixar porque é um adjetivo. Lembrando que a gente vai escrever com letras minúsculas, tá? Porque tá no meio da frase. Todas elas, tá bom? Não tem nenhum no início de frase aí, tá bom? Lá tem animais ou bichos, tá bom? As galinhas ficam ciscando pela fazenda na companhia de seus pintinhos. Amarelinhos, fofinhos, pequenininhos, tá? O coronel é um cavalo marrom, bonito, charmoso. Aí você vai escolher, tá? Coronel é o nome do cavalo. Que fica se exibindo com a sua bela e lisinha crina.
ou bela, lisinha, charmosa, tá? Crina. Crina é aquele cabelo do cavalo, tá bom? Mimosa e Grace são as vaquinhas da fazenda. Elas são, como é que são essas vaquinhas? Malhadas, gordinhas, fofinhas, simpáticas. Vocês vão escolher uma dessas palavras para colocar, tá bom? Espertas, bonitas, tá bom? Há porquinhos rosinhas, fofinhos, gordinhos, tá? São sugestões de adjetivo, não precisa ficar igual. E uma ovelha que tem pelos, qual é a cor do pelo dela? Preto, fofinhos, tá bom? Vou botar aqui as sugestões de adjetivos que você pode utilizar. Lembrando que a tia Cris já ensinou que qualquer coisa dá o pause e printa para você conferir, tá? Vamos lá. Complete as frases com os adjetivos apresentados no quadro. Então vai ficar: a sopa estava muito quente, minhas irmãs têm cabelos castanhos, tem um menino bem alto com L, tá? Alto na minha classe, o Brasil tem belas paisagens. Escreva uma frase com adjetivos para cada uma das imagens abaixo. Então a gente vai ter que usar o planeta Terra e uva, né? Então, ou uvas, porque é mais de uma, então tá no plural. Então, por exemplo, eu posso usar: o planeta Terra é muito grande e azul. O planeta Terra é bonito. O planeta Terra é redonda, né? Eu tenho que falar algo do planeta Terra. Se eu escrever eu moro no planeta Terra, não tem adjetivo. Então, preste atenção, tem que ter um adjetivo. Eu tenho que falar alguma coisa do planeta Terra, tá bom? Mesma coisa, uva. A uva é doce. A uva é suculenta, tá bom? A uva é verdinha e saborosa, a uva é pequena, tá bom? Só não posso falar eu comi a uva, tá? Aí tem uma ação que você fez, que seria o verbo, e vai ter o substantivo que é a uva, mas não tem adjetivo. Então você tem que, lembra que você tem que usar uma palavra com uma característica da uva para ser um adjetivo, tá? Eu vou botar aqui as sugestões, tá bom? Para vocês verem. Deixa eu chegar mais pertinho, tá bom? Lembrando que tem que fazer dessa forma. Gente, a aula termina por aqui. Se tiver qualquer dúvida sobre adjetivo, lembra da gente poder tirar essa dúvida na aula que é ao vivo, tá bom? Lembrando que essa aula, pessoal, é muito importante a presença de todo mundo, tá? Ah, tia, vocês falaram que era uma aula tira dúvida, e aí eu só vou se eu tiver dúvida. Pessoal, todo mundo tem dúvida sempre. Eu tenho dúvida. Lembra que teve uma aula que eu tive que verificar no dicionário se estava certo ou se estava errado? Então, assim, é para participar, tá? E a participação de vocês nessa aula é registrada, tá? E conta ponto no formativo, óbvio, porque quem está participando, tirando o seu tempo para estar ali com a gente, né? Tá participando e precisa ter o formativo completo, certo? Tá participando das aulas, tá tirando dúvida. Então, assim, é importante, avisa pro seu colega que nunca participou para poder participar. Se de repente teve algum problema, fala com a tia Nara por que não entrou, mas é preciso participar dessas aulas, tá? Porque vai ter essa aula foi dada como tira dúvida, mas a gente tira dúvida, a gente ensina coisa nova, a gente usa para apresentação de trabalho, tá? E a gente está trabalhando o tempo todo lá e aprendendo também. Por mais que vocês falem ou achem que não estão escrevendo alguma coisa, a gente está ouvindo, participando, olhando o amigo, ouvindo o amigo e a gente aprende também, tá bom? Então, um beijo e até a aula de ciências.